Nesse mundo doido que a gente vive atualmente, é muito complicado entender qual o papel do homem, qual o papel da mulher no casamento. Para esse vídeo, eu decidi trazer para vocês algumas coisas que são claras na Bíblia quanto ao papel da mulher no casamento. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu decidi conversar com vocês sobre o papel da mulher no casamento, porque cada vez mais a gente escuta tanta coisa por aí, né? Esse empoderamento feminino também às vezes dá uma maquiada nas coisas ou até mesmo traz uma percepção tão errada daquilo que Deus deseja para o homem e para a mulher no casamento, que eu decidi trazer para vocês esse assunto. Então, se você gosta desse tipo de assunto ou se você ficou curioso para saber qual é o papel da mulher no casamento, fique até o final desse vídeo, porque com certeza você vai gostar. Uma das coisas que tem complicado muito essa questão do papel do homem, o papel da mulher e tudo mais no casamento, está muito relacionado a essa ideia de hoje em dia que as pessoas não precisam mais se comprometer com as coisas, que vai de qualquer jeito, se der certo bom, se não der certo termina, ou ainda que as pessoas não precisam se sacrificar, não precisam se doar, não precisam fazer o melhor, você vai do jeito que você é mesmo, se o outro não gostou, ó, problema, enfim. Será se isso está correto ou será se nós devemos voltar os nossos olhos à palavra do Senhor e ver se ali está estabelecido deveres e direitos para o homem, deveres e direitos para a mulher? Já adianto a vocês que sim, quando casamos nós temos direitos e deveres a cumprir. É muito fácil a gente querer só o direito, né, gente? Mas para ter o direito, para ser detentor de um direito, a gente tem que cumprir o nosso dever também. Então, nós vamos aqui conversar sobre papel da mulher, ou seja, deveres que seriam importantes que a mulher cumprisse quando casada para que o seu casamento fosse bem-sucedido, para a construção de um casamento feliz. Vamos lá? A primeira coisa que a mulher deve fazer no seu casamento é entender que o seu papel é de ajudadora. Se a mulher entende que ela é ajudadora, ela já deu um passo muito largo em relação à construção de um casamento feliz. Nós nascemos para sermos ajudadoras dos nossos maridos. Sim, isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Deus olhou para Adão e disse: rapaz, não é bom que Adão esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Idônea, gente, ali ó, de igual para igual, tete a tete. Não significa que Adão é melhor, que Adão é maior do que a mulher, não. Significa que Adão precisava de ajuda, ele precisava de auxílio. E Deus desenvolveu a mulher com todos os atributos possíveis e imagináveis pelo próprio Deus, para auxiliar este homem. Nós somos um presente para o nosso esposo. Nós somos a pessoa que Deus olhou e disse: rapaz, não é bom que Janailton esteja só. Eu vou fazer Selma, uma ajudadora idônea para ele. Outro papel que a mulher tem que entender no seu casamento é o papel de ser submissa. Gente, só de dizer essa palavra, submissa, tem mulher que tem comichão. Ai, Senhor, é tanta cegueira. É óbvio que não é submissão de ser capacho, não, gente. Não é isso que a palavra do Senhor coloca. Pela caridade, né? O que Deus está querendo dizer ali da submissão é que nós estamos debaixo da mesma missão do nosso esposo. Deus deu uma missão ao nosso marido, ao nosso sacerdote, o sacerdote do nosso lar. E nós estamos submissas a ele. Sim, você obedece o seu chefe no trabalho, mas não quer ter respeito e obediência ao seu marido. Gente, isso é muito sem noção. Isso é uma desconstrução que essas ideias de empoderamento, feminismo, comunismo, o diabo a quatro, têm colocado nas nossas cabeças. Não é ruim estar sob a missão do nosso marido. Não é ruim estarmos submetidas ao ordenamento dele. Não é ruim estarmos submetidas ao sacerdócio dele. Isso é cuidado. Cuidado de Deus para com a gente. Deus é tão bom para a mulher que ele colocou na nossa vida o nosso esposo para que ele se preocupasse em cuidar da gente, para que ele se preocupasse com a direção da missão e nós
submetermos a isso, estarmos debaixo disso, estarmos protegidas por isso e ajudá-lo a conseguir alcançar. Isso é dádiva. Entender esse papel é uma bênção. O terceiro papel que a mulher tem que entender que também é seu é o de ser a administradora do seu lar. Tá bom, se você chegou até agora nesse vídeo, você vai ficar até o final, por favor. Não fica com raiva de mim, mas sim, é o nosso papel administrar o nosso lar. Não significa que o homem não sabe, ele sabe. Lembra que Deus disse, far-lhe-ei uma ajudadora idônea? Significa que Adão já sabia se cuidar sozinho. Ele já sabia fazer as coisas sozinho. Mas Deus fez a gente para auxiliar ele. Enquanto a gente cuida de algumas coisas, o homem cuida de outras. É assim que tem que ser. Então é bom sim que a mulher saiba cuidar da sua casa, que ela faça a sua parte, porque enquanto ela está cuidando da parte dela, administrando o seu lar, o esposo vai poder fazer outra coisa e isso vai fazer com que o casamento flua, gente. Não é errado, não é feio uma mulher que administra bem o seu lar, muito pelo contrário, isso é bíblico. Bíblico. Ser fiel é o quarto papel que a mulher tem que desempenhar no seu casamento. E quando eu trato fidelidade aqui com vocês, eu não estou falando apenas da fidelidade sexual, não. Tipo, ela não ficar com outros homens, não transar com outros homens, não. Fidelidade vai muito mais além. Fidelidade vai em você se privar de estar falando mal do seu esposo por aí. Isso mesmo. Para de usar a desculpa de que está desabafando com as amigas para estar falando mal do teu marido. Não faz isso. Se ele erra, aprende a estender a mão ao invés de estar acusando, ao invés de estar apontando ele. Pior, para outras pessoas. Aprenda a ser fiel ao seu esposo em outras áreas, não apenas na área sexual. Você pode ser fiel ao seu marido também com o dinheiro, por exemplo. Tem muita mulher que esconde dinheiro do marido. Por quê? Pra que isso, gente? Tem muita mulher que esconde o que ganha, o que não ganha, conversas, apaga conversas no celular. Gente, isso é infidelidade também. A depender do motivo que isso está acontecendo, você está sendo infiel no seu casamento. E nós temos que ser fiéis aos nossos maridos para sempre, a vida toda. Nós somos casadas até a morte, não é assim? Então é até a morte sendo fiel ao nosso marido, até a morte fazendo o nosso papel em fidelidade. O quinto papel que a mulher tem que desempenhar no seu casamento é que ela deve ser a amante do seu marido. Calma, eu não estou falando dela ser a amante, aquela rameira que está no meio da rua que o marido pega. Não é isso não, gente. É amante no sentido de ser ela a pessoa responsável pelo prazer sexual do seu esposo. Sim, é um dever da mulher, é um papel da mulher, é um papel que a mulher tem que desempenhar no seu casamento, que é de satisfazer o seu esposo sexualmente. Isso cabe a ela, nenhuma outra pessoa. Deus mandou a gente suprir essa necessidade e, de certa forma, que a gente não pode nem boicotar isso. Tem um texto que fala que nós não devemos nos privar muito tempo um do outro, sem que seja acordado também essa privação, e mais, que a gente volte logo a se reencontrar, porque não é prudente que a gente faça isso. O que se vê muito por aí, por causa dessas ideias tortas que têm sido disseminadas na cabeça das mulheres, é que as mulheres têm usado o seu sexo, a sua sexualidade, de forma muito desastrosa. Usam como moeda de troca, ou seja, se o meu marido não me der dinheiro, se ele não me der as coisas, se ele não me presentear, se ele isso, aquilo outro, eu não vou transar com ele. E você é prostituta do seu esposo, porque é isso que você está fazendo, você está se prostituindo. Você está maculando aquilo que deveria ser santo. Tem mulher que faz birra, eu tô com raiva dele, eu não vou fazer sexo com ele. Você não é a pessoa que deve identificar se ele merece ou não sexo. Esse não é o seu papel. Você não tem que dizer meu marido merece sexo ou meu marido não merece sexo, não. Muito pelo contrário. Você é a pessoa que tem que dizer ele tem que ter sexo, sim. O sexo tem que existir nessa casa. Aqui tem que acontecer. Ou então você diz, eu tô sem vontade, eu não vou não fazer sexo com meu marido, eu não tô com vontade. Gente, não pode. Eu sei que eu posso receber milhares de pedras nesse momento, mas eu tenho que falar a verdade. Você não pode deixar de fazer sexo com seu marido simplesmente porque você está sem vontade. Você não pode deixar de exercer o seu papel porque você está sem vontade de exercer o seu papel.
Segura na mão de Deus e vai sem vontade mesmo, porque Deus é tão maravilhoso que Ele pode pegar esse momento e transformar de um jeito que seja melhor até para você do que para Ele, acredita? Muito acontece, das cabeças da gente tá muito cheia de coisa, né? Vamos abrir aqui para uma parte pessoal. Às vezes, eu sei, eu não tô dizendo uma coisa que eu não vivo, não. A gente tá tão cheia, a cabeça da gente tem tanta coisa, que a gente não tá pensando em sexo. Gente, isso é extremamente normal. Mas sabe como é que isso melhora? Falando. Fala pro seu cônjuge, poxa, eu não tô pensando em sexo, minha cabeça tá muito assim, eu tô com um monte de coisa no meu... Fala. Ajuda muito falar. Ajuda muito também o marido a escutar, né? Óbvio. Auxilia ali no processo de forma mais eficaz. Mas o simples fato de você falar, de você colocar para fora, vai fazer com que ele se esforce mais para que esse momento exista. Vai fazer com que ele se esforce mais para que esse momento seja bom para você também. E aí vai para aquela coisa que eu acabei de falar. Você estava sem vontade, mas aí Deus é tão bom que faz esse momento ser até melhor para você do que o que foi para ele. Vai por mim. Se ainda assim essa questão da vontade for um empecilho para você, tipo assim, não, sem vontade não dá, para mim não dá. Interessante seria se você conhecesse um pouco mais do seu corpo, da sua fisiologia, entendeu? Por exemplo, esse livro aqui, Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, do Alan e da Bárbara. Eles falam que uma das coisas que podem estar relacionadas ao fato do homem ter mais vontade, mais desejo sexual, é o tamanho do hipotálamo. O hipotálamo masculino é diferente do hipotálamo feminino. Sim, isso também responde. Mas quer outra coisa que ajuda a entender por que tem dia que está com vontade e por que tem dia que está sem vontade? Hormônios. As mulheres, quando estão em período fértil, elas tendem a sentir mais vontade, a sentir mais atração sexual pelo sexo com o seu esposo, do que quando ela não está com os hormônios favoráveis a engravidarem, né? No caso, a fertilidade. Mas, gente, estar favorável, não estar com tanta vontade, é justamente isso. Pode ser mudado. Você não precisa usar a desculpa da vontade para negar sexo ao seu esposo. Você não deve, na verdade, usar essa desculpa, porque vontade pode ser mudado, certo? E outra coisa muito importante ainda nesse papel de ser amante é o seguinte. Eu ouvi esse versículo de uma missionária em um outro contexto e Deus trouxe para minha cabeça nesse contexto da sexualidade do casal. O texto é: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. Para esse contexto que nós estamos conversando, é justamente isso, gente. Como é que você protege o seu esposo da prostituição? Como é que você protege o seu esposo do adultério? Aí você vai me dizer, quer dizer que se eu não transo com meu marido, eu estou dando carta branca a ele para trair? Em partes, sim. Em partes, você está dizendo a ele para ele procurar fora de casa aquilo que ele não tem. Eu sei que para trair o homem não precisa apenas disso, porque quem trai é cretino independente. Mas se você não está tomando de conta dessa área, você está sim, em partes, dando a ele a oportunidade de procurar fora de casa o que ele não tem em casa. Na área da sexualidade, não proteja o seu esposo apenas orando por ele, não. Ore por ele. Peça para que Deus dê força a ele para não cair nas armadilhas do adultério. Peça a Deus para dar forças a ele para dizer não a esse tipo de pecado. Com certeza você tem que orar. Mas outra coisa que você tem que fazer é deixar ele farto, a ponto de pisar em favo de mel. Você tem que deixar o seu esposo farto. Você precisa cuidar dele nessa área. Você não pode deixar ele faminto para que qualquer coisa amarga ou qualquer lixo que se apresente para ele fora de casa, ele ache apetitoso. Ele acha aperitivo, ele tem a vontade de provar. E isso também é uma forma de você desempenhar o seu papel no casamento. 5 papéis eu citei para vocês, que uma mulher pode desempenhar no seu casamento a fim de conseguir um casamento feliz, sólido e bem-sucedido. O que é que você achou desse vídeo? Pode me dizer nos comentários. Se você gostou, se você não gostou, coloca pra mim. Se você quer que eu traga os papéis do homem no casamento, coloca nos comentários também que eu vou pesquisar sobre isso. Vai ser um prazer falar pra vocês sobre esse assunto, né? O assunto do casamento, que é um assunto que eu amo tanto.
não sai desse vídeo sem deixar algo nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião, tá certo? Outra coisa que eu tenho que pedir pra você, por favor, é deixar o seu like. Tem muita gente que assiste e não deixa o like. Gente, não faz isso. É só clicar no like. Clica no like pra dar moral pro canal, né, meus amores? Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem muita coisa boa pra você, eu garanto. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau.